Olá, gente, tudo bem com vocês? Me chamo Vanessa. De repente vocês vão ouvir um barulhinho aí, porque estou em obra aqui em casa e o pedreiro está usando lá o martelete, está quebrando algumas coisas lá para depois reconstruir. Bom, eu estava aqui em casa, até me aprontando para sair, tenho que resolver alguns problemas, mas o Espírito Santo de Deus, ele foi ministrando algumas coisas comigo. Essa madrugada eu conversando bastante com o Senhor, não me ajoelhei para falar com Ele, eu deitada mesmo na minha cama, foi um momento de conversa aqui, só na mente, e eu falando com o Senhor muitas coisas, e o Senhor me trazendo a palavra dele à minha memória. É por isso que nós temos que guardar a palavra em nosso coração, porque muitas das vezes nós não vamos abrir a Bíblia naquele momento, mas a palavra já estará aqui. Então o Espírito Santo de Deus vai trazendo a palavra à nossa memória, trazendo a palavra a nós, ministrando conosco através da palavra, e nós vamos pedindo respostas, e Ele vai ministrando através da palavra. E foi exatamente por isso que o Senhor, Ele ministrou ao meu coração para eu dar uma parada, para eu gravar um breve testemunho da minha vida, um testemunho pessoal. E eu tenho 36 anos de idade, nasci no berço evangélico, fui criada na igreja pelos meus pais, no caminho da luz. Infelizmente, numa fase da minha vida, acabei me afastando, mas a gente sabe que a gente se afasta, mas não fica tão longe quando temos, ainda mais que eu já era batizada com o Espírito Santo, já tinha sido batizada nas águas. A gente não consegue porque a gente sente um vazio, nós sentimos um vazio que é inexplicável. Então, por mais que eu estava afastada, mesmo assim havia uma conexão, sempre orava, sempre falava com Deus, e graças a Deus o Senhor, Ele me resgatou, através de muita oração, de pessoas ao meu redor, e o Senhor, Ele me resgatou para a honra e glória do nome dEle. E aquela sede toda, a gente, quando reinicia, fazendo a obra, muita sede, muita fome de Deus, querendo, quanto mais a gente faz, mais a gente quer fazer a obra, quanto mais a gente se aprofunda, mergulha nos rios do Senhor, mais nós queremos ali mergulhar, e vivendo de uma maneira muito intensa, de muita renúncia, de muita consagração, muita subida ao monte. Eu estou dizendo assim para vocês entenderem. A obra que Deus, Ele fez na minha vida e na vida do meu esposo foi algo assim, muito rápido. Aparentemente para as pessoas foi muito rápido, mas para nós que estávamos dentro do processo, sabemos o tanto de busca, o tanto da nossa busca, a intensidade da nossa busca, Então, muita sede de Deus. Nós sempre tivemos uma vida com propósito, nós sempre tivemos uma vida no altar, procurando sempre estar com a vida no altar, da maneira que a Bíblia fala, não da maneira do achismo do homem, o que o homem acha que é certo ou que é errado, mas na palavra. Nós sempre procuramos estar alicerçado na palavra, porque na minha juventude eu já fui muito enganada com revelação. E eu não estou dizendo que visão, revelação não é de Deus, não. Só que eu não tinha um discernimento. Hoje em dia, para honra e para a glória do nome do Senhor, eu tenho, mas na época eu não tinha. Então eu era muito enganada por charlatões que dizem ser servo de Deus, que dizem que assim diz o Senhor e o Senhor não falou nada. Eu creio em visão, eu creio em revelação, eu creio em profecia, até porque Deus me usa, na profecia, na revelação, na visão, mas cada um conhece a sua conduta com Deus, e quando temos o discernimento do Espírito Santo, nós sabemos quem é quem. Na época eu não sabia, então tinha sido muito enganada no meu passado. Então quando eu entendi o que era se aprofundar com Deus, eu entendi o que era a palavra, eu comecei a entender que a maior revelação é na palavra. Muitas das vezes nós queremos resposta em pessoas, e esquecendo que a nossa maior revelação, que a nossa maior direção está na palavra. E isso é tudo, querida, até um relacionamento. Na palavra de Deus, ela vai te dando ali a direção daquilo que você tem orado ao Senhor. E passaram-se alguns anos, eu e meu esposo, em muita busca, muita consagração. O Senhor, ele me deu uma visão, o Senhor, Ele me deu uma visão de oração aqui na sala da nossa casa, e através dessa oração eu via, era um dia de semana, não me lembro agora exato qual dia que era, mas eu sei que era um dia de semana. A minha filha, que hoje está com 7 anos, era neném ainda de colo. Eu me lembro que eu cheguei pro meu esposo, era um pouco tarde, eu falei para ele, segura ela aí que eu tô me sentindo angustiada, eu preciso orar. E normalmente quando eu me sinto inquieta, eu sei que o Senhor, Ele quer ministrar algo, comigo. Então eu naquele momento eu tive que parar tudo para eu falar com Deus. E eu falei para ele, segura ela que eu estou me sentindo muito inquieta, eu sei que o Senhor, Ele quer ministrar alguma coisa comigo. E quando eu me ajoelhei na sala da minha casa e comecei a falar com Deus com muita intensidade, o Senhor, Ele me deu uma visão.
E nessa visão eu via fileirinhas de pessoas ajoelhadas na minha sala com as duas mãos assim, ó, levantadas. Com as duas mãos levantadas, aceitando Jesus na sala da minha casa. E aí o Espírito Santo de Deus, ele ministrou assim: é necessário vocês abrirem um trabalho de oração aqui. E na época eu cheguei e falei com o nosso pastor e, né, conversamos com ele, claro, pedimos a bênção dele, se ele concordava com aquilo. Falei, né, o que o Senhor tinha mostrado, e ele super concordou. E assim começou a nossa obra ministerial, sem nós sabermos, porque na verdade foi uma obediência, mas através dessa obediência trouxe nós, eu e meu esposo e eu, ao lugar que estamos hoje. Ele pastor, eu hoje em dia também sou uma pastora da Casa do Senhor. Pastoreamos a Igreja Evangélica Shekinah nas Nações, e nasceu na sala da nossa casa. E nasceu através dessa obediência que o Senhor tinha mostrado. E realmente foi o que aconteceu. Nós começamos, abrimos uma oração, e era oração com palavra. Não tinha mais nada, não tinha louvores, na época não tinha louvores, não tinha nada. Nós iniciávamos com uma roda de oração, e ali nós ministrávamos uma palavra, e após oração de novo, e o Senhor falava poderosamente, de uma maneira muito poderosa. Muitas pessoas com muita sede de Deus, muitas pessoas com muita fome de justiça, muita sede de conhecer esse Deus, sabe? E foi um tempo de muita intensidade, muita busca. E com isso, Deus, ele foi trazendo pessoas, e era um trabalho de formiguinha. Uma ia falando para outra, e uma ia falando para outra, e era um trabalho de formiguinha. E com isso, chegou um tempo que, chegou um dia que a minha sala estava vindo muitas pessoas, e eu falei, nossa, não vai caber esse tanto na nossa sala. E aí nós colocamos para a varanda, do lado de fora, atrás, assim, do lado da nossa casa. Tem uma varandinha, que era, na verdade, a garagem. Nós colocamos lá para a garagem de casa a oração com palavra. E aí, quando colocamos para lá, eu sei que nesse dia nós contabilizamos e tinha aí na faixa etária de umas 40 pessoas, numa sala onde começou com 3 pessoas, meu esposo, eu e mais uma pessoa. E naquele momento, Deus, ele confirmou ali que já não era mais para nós entrarmos, mas que era para nós permanecermos lá fora. Ou seja, que era uma oração, virou um ponto de pregação. E o que foi um ponto de pregação, hoje em dia se tornou uma igreja. E já estamos aí, né, 6 anos com a Shekinah nas Nações. E o que eu quero dizer, né, só para vocês entenderem, contei um pouquinho da nossa história, do contexto. Porque eu estava conversando com o Senhor, e o Senhor ministrando algumas coisas, né, comigo, que nós estamos vivendo num tempo de muita sequidão espiritual, um tempo onde muitas pessoas estão morrendo na fé, muitas pessoas estão desfalecendo. Eu iniciei esse vídeo falando sobre sede. Iniciei esse vídeo falando sobre a busca, aonde a busca ela nos leva, né? A obra que Deus fez na vida do meu esposo e na minha foi uma obra, assim, aparentemente rápida, por causa da muita busca, era muita busca. E o Senhor fez muitas coisas em pouco período de tempo. E nos trouxe muitas experiências maravilhosas em pouco período de tempo. E eu estava conversando com o Senhor, e às vezes nós ficamos muitos anos, né, na igreja, muito tempo na igreja. E o que eu quero trazer hoje é exatamente isso, né? Quem, diante de tanta busca, diante de tanta intensidade, diante de tanta entrega, o tempo vai passando, né? O tempo passa. E um dia eu trouxe uma pregação aqui na igreja sobre o tempo, ele pode ser o nosso maior aliado, como ele também pode ser o nosso maior vilão. Porque o tempo, ele vai determinar quem nós somos em Deus. O tempo, né? Às vezes passa 1 ano, nós ainda estamos ali intactos. Às vezes passa 5 anos, ainda estamos ali. Mas às vezes passa 10 anos e já nós não somos mais a mesma pessoa na obra do Senhor. Já não adoramos mais com tanta intensidade, já não buscamos mais com tanta intensidade, já não queremos mais buscar essa presença, buscar a novidade de vida mais com tanta intensidade. E o tempo vai passando e muitos têm aceitado isso. E eu fui deitar e, conversando sobre essas coisas com o Senhor, eu falei, Senhor, eu quero que o Senhor ministra comigo na palavra, porque eu mesmo já quis parar. Que isso, Vanessa? Largar Jesus? Não, queridos. Nunca quis largar Jesus, né? Depois que a gente tem um encontro, nós não queremos mais largar Jesus. Porém, quando nós deixamos a obra, automaticamente tem partes em nós que acabam morrendo. Por mais que tem pessoas que falam assim, eu não quero deixar Jesus, mas eu quero dar um tempo da obra, eu quero dar um tempo do meu ministério, eu quero dar um tempo das coisas, de botar a mão no arado. E aí você dá aquele tempo, você toma essa atitude de dar aquele tempo. Por mais que você não largou Jesus, você não saiu da igreja, mas você vai morrendo na fé. Porque o que te sustenta
O que te mantém de pé é a sua obediência. E a partir do momento que você sai da obediência do Senhor para viver as coisas que você tem para viver na sua vida, você sai do querer dele e vai para o seu querer. Sabe? Você desvia o caminho. Mesmo estando dentro, você acaba desviando a rota. E eu mesma, eu digo por mim, por isso que eu disse que é um testemunho pessoal, eu mesma já quis parar. E teve momentos que eu pensei que era por causa da obra, que eu falei, nossa, eu tô muito cansada. Cansaço, estamos vivendo um tempo de muito cansaço, muita fadiga. E eu mesmo quis parar. Eu mesmo quis estagnar o meu ministério, quis paralisar o meu ministério, a obra que Deus ele tinha e tem na minha vida. Eu mesmo cheguei a pedir permissão ao Senhor, Senhor, deixa eu dar uma parada, deixa eu dar uma descansada, eu não aguento, eu tô definhando. E eu pensava que era por causa da obra. Mas na minha trajetória, o Senhor ele foi mostrando para mim que não foi por causa da obra. Na verdade, eu queria parar porque eu fui me desapontando com pessoas. E de repente eu tô falando aqui para alguém que está vivendo a mesma situação que a minha. A gente querer depositar em pessoas aquilo que só Deus ele pode fazer. E durante a caminhada eu fui a gente lidar com muitas pessoas, muitas vidas, e acaba que a gente, se nós pararmos se nós deixarmos de focar para o nosso alvo que é Cristo e focarmos nas pessoas, realmente a gente para, realmente nós não iremos conseguir permanecer de pé. E eu comecei um período na minha vida, em vez de focar no Senhor, eu comecei a focar nas pessoas. Em vez de entender a direção que o Senhor ele queria me dar, eu comecei a querer saber o que as pessoas queriam, o que trazia saciedade para a vida das pessoas. Então é uma visita, então eu vou lá visitar, porque essa pessoa não pode morrer na fé. Eu não estou dizendo que não seja errado visitar, mas tem momentos que é Deus tratando e nós queremos entrar ali aonde que Deus ele está tratando. Nós queremos se meter na área que Deus ele está tratando com a pessoa. Porque enquanto nós entrarmos na brecha por alguém, a pessoa ela nunca vai querer buscar pela própria vida dela. Então foi duro para eu conseguir entender algumas coisas, né, na minha caminhada, na minha trajetória, mas eu tive que aprender muitas coisas com Deus. Tô olhando aqui porque para não exceder muito tempo. E eu quis parar, eu quis desistir. E eu fiquei muito cansada, muito sobrecarregada, e a minha sobrecarga me adoeceu. A minha sobrecarga de uma pessoa que sempre teve muita sede, de uma pessoa que sempre teve muita fome de Deus. A minha sobrecarga, ela foi tão grande de eu apostar tantas fichas em pessoas e muitas das vezes me decepcionar, que isso foi gerando em mim uma fadiga muito grande. Uma fadiga, e eu cheguei a um ponto de parar de confiar em todo mundo e só confiar nos meus braços, como se eu pudesse alguma coisa, né? E confiar nos meus braços, nas minhas forças. Estou falando aqui como uma líder de ministério juntamente com minha esposa. E o interessante nisso tudo é que de uma pessoa que ouvia muita palavra, de uma pessoa que sempre foi ministrada pela palavra do Senhor, eu estava tão cega por certas situações, por certas coisas que eu estava vivendo no ministério, na minha vida ministerial, e eu digo no modo geral, que Deus ele começou a trazer profetas de fora, pessoas de fora para falar comigo. Para eu descansar, né? Para falar comigo, descansa em mim. Eu tô na frente da sua obra, eu tô na frente dessa obra, descansa em mim, descansa, né, a sua ansiedade em mim, as suas preocupações em mim. E eu não conseguia descansar, queridos, porque eu estava tão assim elétrica, eu já estava tão elétrica em relação à obra, sempre, e nunca fui de fazer as coisas no automático, mas eu já estava tão elétrica em relação à obra que eu não conseguia ver nada parado. Isso foi gerando em mim sobrecarga. Até que um dia eu adoeci mesmo, adoeci na alma. Ah, era demônio, Vanessa? Não, era doença, porque eu fui gerando em mim, eu fui trazendo para minha vida emocional coisas que eu não fui capaz de lidar, eu não era capaz de lidar, sabe? Eu fui me sobrecarregando de coisas que não era para mim, não era. Eram para outras pessoas que muitas das vezes não queriam, e a gente às vezes ama tanto a obra que às vezes esquece que o dono da obra não somos nós, é o Senhor. Que o dono da igreja não sou eu, não é o meu esposo, é o Senhor. E com isso eu acabei adoecendo, acabei entrando em depressão. Graças a Deus não foi uma depressão profunda, foi algo tratável, mas eu adoeci. Eu adoeci mesmo tendo uma vida com Deus, mesmo tendo uma vida de oração, uma vida de jejum. Nunca parei de jejuar, nunca parei de ler a Bíblia, nunca parei de orar. Mas quando nós estamos tão assim, acelerados, nós não conseguimos ouvir a voz do Senhor. Aí é o momento que Deus ele traz pessoas para falar com a gente, né? Olha que lindo.
o amor desse Deus. A misericórdia dele é a causa de não sermos consumidos. Deus muito misericordioso. E até que um dia o Senhor ministrou uma palavra comigo. É muito resumido, gente, porque é grande. Eu tô falando de coisas que aconteceram num período de... Não foi um dia, 2 dias, meses, foi coisas de anos. Até que um dia eu fui convidada para pregar no ministério de uma pastora amiga minha, pastor amigo meu. E quando eu fui convidado para pregar nesse ministério, o Senhor, ele me trouxe uma palavra que falava sobre Elias. E era exatamente entre a transição do chamado de Elias, a profundidade que Deus ele tinha na vida de Elias, a ousadia que Elias tinha, mas também o período de passar ali um período de 3 anos e meio, e quando Elias voltou para ali profetizar, e quando Elias voltou para falar que haveria chuva sobre aquela terra, e Elias ele foi usado de uma maneira muito poderosa. Após Elias ser usado de uma maneira muito poderosa, Elias ele pediu a morte. E muitas pessoas elas falam que Elias pediu a morte porque ficou com medo de Jezabel. Não, querido. Elias ele já às vezes quando nós vamos entrar para esse contexto, nós entendemos que Elias ele ficou um período ausente, né? Ele entregou a profecia para o rei Acabe e ficou um período ausente. E quando Elias voltou, o estado daquele povo ainda estava pior do que quando ele saiu. Ainda existia profetas, mas o estado ainda estava pior. Então nós que somos servos de Deus, às vezes nós olhamos com nossa visão, a nossa visão limitada. E nós queremos a nossa mudança, a mudança no nosso tempo, no período que nós estabelecemos. Mas muitas das vezes não é assim. E quando não é da nossa maneira, o que acontece? Frustração. Então Elias, ele se frustrou. E quando Elias ele se frustrou, aquilo dali gerou para Elias sentimentos negativos. O que trouxe a Elias a depressão. Elias era um homem de Deus. Elias era um homem que não estava tomado por demônio, por Satanás, não. Elias era um homem que ele só ficou cansado da obra. Elias se cansou da obra. Elias, ele se cansou de buscar. E até em muitos momentos Elias achou que estava sozinho, porque a sobrecarga ministerial, às vezes nós pensamos que estamos lutando sozinho, mesmo quando não estamos lutando sozinho. Deus, ele sempre levanta pessoas que muitas das vezes nós não estamos vendo para lutar com a gente em oração. Não é necessário a pessoa falar, tô orando. Não, mas só de nós estarmos de pé, porque nós entendemos que tem alguém orando por mim, porque se não tivesse, eu não estaria suportando o que eu estou passando, o que eu estou vivendo, o que eu vivo. E Elias ali, ele quis parar a obra por causa do contexto, de todo aquele contexto. Não por causa de Deus, mas por causa do estado do povo, de ele vendo que o povo ele não tinha se convertido da maneira ao qual né, tinha sido profetizado e pregado. E eu estudando essa palavra, o Senhor, trouxe muitas coisas à minha memória. E o Senhor, ele me deu um sonho, eu já estou aqui terminando, e o Senhor, ele me deu um sonho, e nesse sonho eu sonhei, né, passaram alguns tempos depois, eu sonhei que, depois de ter estudado essa palavra, porque a gente vai falando uma coisa assim atrás da outra, mas depois de eu ter estudado essa palavra, o Senhor me deu um sonho de uma criança, essa criança vinha no meu sonho, e essa criança que antes era aqui do ministério, ela chorava muito, chorava, e ela falava assim, por que você não volta a ser como antes? Volta a ser como antes. E eu pegava ela no colo e começava a chorar. E no sonho eu me lembrava de como eu era, de como era início de obra. Sabe, que eu não pensava, alguém não quer colocar a mão, ai, nossa, fulano, então... Não, eu só fazia a obra por amor. Quanto mais eu fazia a obra, mais eu queria. Eu não ligava para se alguém queria fazer ou se alguém não queria fazer. Eu sabia que eu tinha que fazer a minha parte para que aquilo não parasse, para que a obra do Senhor não morresse. Então, mas eu não fazia pensando em alguém ou chateada por causa que a gente às vezes não vê irmãos fazendo aquilo que foi depositado nas mãos dele, assim como foi na nossa. A gente às vezes espera do próximo, né? Mas cada um no seu tempo, e isso não cabe a nós. O que cabe a nós é orarmos pela vida dos nossos irmãos e seguirmos fazendo a obra que o Senhor confiou a nós. Então, quando eu tive esse sonho, eu entendi, em relação ao contexto desse sonho, era o seguinte, o que eu entendi foi o seguinte: faça a sua parte com amor, como você sempre fez. Deixa o restante que eu faço, sabe? E resumindo, né, sobre a questão da depressão, que eu pulei isso daqui. Um dia eu gravo um vídeo só falando sobre isso, né? Deus, ele me curou em todo esse processo, quando eu entendi que o meu alvo era Cristo, não um ser humano. E só que o que eu quero dizer pra você é o seguinte: de repente você tá querendo parar, e você acha que você está cansado por causa da obra, mas de repente você está cansado porque você está olhando para o contexto. Para de olhar para o contexto e volte a olhar para Cristo.
Para de olhar para o contexto da sua vida, dos seus problemas. Ah, eu não tenho isso e estou fazendo a obra. Queridos, quantas das vezes eu já preguei, né? Meu esposo já pregou, e a nossa despensa, às vezes, tendo sol daquele dia, e no outro dia o Senhor, Ele provia. Muitas das vezes. Então, se nós muitas das vezes formos parar para olhar para a nossa situação, para depois a gente fazer a obra, a gente não faz. Nós não iremos colocar a mão no arado. Nós temos que crer antes de acontecer. Nós temos que adorar antes do vento cessar. Antes do vento cessar. Não, que nós não venhamos ter uma visão limitada. Não queira parar por causa de pessoas. Não queira parar porque você está fazendo e alguém não faz. Não importa se alguém não quer fazer. Faça aquilo que Deus te chamou para fazer. Se Deus te chamou para profetizar, profetiza. Se Deus te chamou para ser intercessor, seja intercessor da casa do Senhor. Se Deus te chamou para portaria, seja o porteiro. Se Deus te chamou para limpar a igreja, faça com excelência. Se Deus te chamou para altar, seja do altar com excelência. Se Deus te chamou para pregar na tua casa, ser a referência na sua casa, seja a referência na sua casa. Só não pare a sua caminhada porque alguém não está fazendo a parte dela. Só não olhe para o contexto e queira parar por causa do contexto, porque o contexto ele vai acabar te derrubando. O contexto vai acabar matando a tua fé em Cristo. Olhe para o alvo. Cristo sempre tem que ser o nosso alvo. Cristo sempre tem que ser aquele que nós fundamentamos a nossa fé, e não são as pessoas, é Cristo. E por mais que às vezes nós queremos parar por causa do medo, por causa das situações, quando nós temos um alvo, fica mais fácil. Jesus Cristo, ele foi traído por Judas. E Jesus Cristo, ele foi traído por Judas. Jesus Cristo foi negado por Pedro. E Jesus Cristo, ele também foi abandonado quando estava na cruz pelos seus discípulos. Ele foi abandonado. Jesus Cristo passou por diversas situações difíceis. E nem por isso ele deixou de seguir o alvo até o fim. Imagina se ele tivesse olhado para todo aquele contexto da situação e falado assim: agora eu paro, porque nem aqueles que estavam do meu lado não estão mais. Terão momentos que será só você e Deus. E aí existe um ditado que vai dizer: acredite, é o suficiente. Você e Deus, Deus e você é o suficiente. Por mais que pessoas te abandonaram, por mais que pessoas te largaram no meio da estrada, continua a sua caminhada. Você e Deus, Deus e você é mais do que suficiente. Deus te abençoe. Um ótimo ano de 2024.